Bom dia, amigos. Mais um mês chegando ao fim. 29 de janeiro de 2025, 5 horas da manhã, aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10 horas da manhã na capital da Ucrânia. Tivemos 57 drones do tipo Shahed e um míssil de cruzeiro contra a Ucrânia. Dos 57 Shahed, 29 foram abatidos pela defesa antiaérea, 14 por medidas eletrônicas. Então, ainda 14, da 43, 14 medidas eletrônicas e que 14 atingiram os alvos. Os alvos foram em Mykolaiv, Odessa, Kharkiv, Kiev e Sumy. Tá? Isso muito chato. De notícia aqui pela linha de frente, cadê o cursor? Nós temos aqui, tá vendo aqui o meu cursor? 2 espiões foram presos pelo Serviço de Segurança, suspeito de estarem procurando informações sobre jatos F-16. Então aqui, 2 espiões foram presos. Aqui na Polônia, os Estados Unidos enviaram Patriots de Israel. Tá? Parece que 90 interceptadores já foram entregues pela Força Aérea dos Estados Unidos na Polônia. Na capital, em Kiev, estão recebendo a visita da Espanha. O ministro das Relações Exteriores da Espanha chegou em Kiev. Aqui, blackout em Uman. Então, nessa região aqui está havendo um blackout, etc. Vamos às baixas. 1.670 soldados, 10 tanques, 24 blindados, 29 peças de artilharia, um lançador múltiplo de foguetes, 57 UAVs, 97 automóveis, viaturas, etc. e um míssil de cruzeiro como informado. Tá? Em compensação, a refinaria de Kistovo, em Nizhny Novgorod, está pegando fogo. Também tivemos em Kursk, em Bogovar, em Kursk, e também na região de Tver. Então, várias regiões foram atacadas por drones da Ucrânia. Vamos para a galeria de membros e tem uma bomba logo depois. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Senhores, o assunto é muito grave. Zelensky, enquanto dava entrevista para aquela jornalista italiana, deixou escapar que ele gostaria de saber o que é que o Putin e o Biden conversaram no encontro da Suíça em 2021.
Pois vocês sabem que eu tenho um grupo de WhatsApp exclusivo para membros do canal. Nós temos 55 membros do canal. Membros são apoiadores do canal. Tá? Então eles têm um grupo exclusivo de WhatsApp, onde muito artigo e coisa que eu vou publicar, eles sabem na véspera. E agora estava havendo uma discussão com um dos membros. Discussão não, esse um dos membros mostrou o crachá para provar que ele estava nessa reunião, nessa cimeira Rússia-Estados Unidos de Geneve, que é Genebra, 16 de junho de 2021. Então ele viu Putin e Biden conversando sobre a invasão. Não se... Bom, vou falar a seguir. Caramba, você é membro do canal? Não. Então, azar. Não, não sabe de nada. Vou te contar. Eu estava agora vendo a conversa de um amigo nosso do canal, membro do canal. Nós temos um grupo de WhatsApp só para membros. Eu não vou dizer o nome dele, que é para preservar, né, a identidade dele. Mas o crachá que ele usou na Suíça, naquele encontro, naquela cimeira, que o Peter do Mundo em Revolução comentou ontem, de que o Biden teria conversado com Putin em 2021, ou seja, antes da invasão. E a conversa está com, vamos chamar de amigo, eu não quero dizer o nome dele, quem é do grupo sabe, quem não é do grupo, azar. Então é uma questão né, de privacidade. Ele disse que eu posso usar, ele disse que vive falando isso desde Genebra em 2021. Que os dois se encontraram para falar da invasão e de quem ganharia a guerra. Quer dizer, o Biden estava ciente de que o Putin ia invadir a Ucrânia e não fez nada. Inclusive o filho do Biden, segundo esse meu amigo, deixa eu ver aqui que eu estou lendo o WhatsApp. É muita informação que ele deu lá. Vi o Biden em 2021, agora eu vou ver o Trumpinha também. A conversa foi sobre quem ia ganhar a guerra. Sempre pensei isso, logo a seguir, pandemia. Eles vieram aqui, foi muito estranho. Não esquecer que o filho de Biden esteve envolvido lá nas máfias da Ucrânia. Então, gente, eles vão apurar e vão descobrir... Ó, o meu amigo está digitando alguma coisa. Eles vão apurar... Ele não sabe o que eu estou gravando. Quer dizer, sabe porque eu disse que eu ia gravar, né? Mas não sabe o que eu estou falando. Se vão apurar, vão descobrir isso tudo. E é muito grave. É muito grave. Quer dizer, o presidente dos Estados Unidos, conivente com o invasor russo, apesar de ambos terem assinado o protocolo de Budapeste, os Estados Unidos se comprometendo a proteger a Ucrânia, e os dois estavam mancomunando sobre a invasão. Né? O que será que o Biden ganhou? O que o Putin perdeu, eu já sei. Até já parei de... Bem, ainda tem... Tá bom apetite. Tadinho. É que ele tá trabalhando, ele trabalha em Genebra, né? Ele trabalha lá em Genebra. Então ele, nessas reuniões todas, ele tá presente. Ele tá trabalhando e tava digitando para mim, tadinho. Dirigindo e digitando. Mas
Tudo bem. Tá aí o crachá dele, que ele esteve no Rússia Summit, Estados Unidos, Rússia Summit, Geneva, que é Genebra, 16 de junho de 2021. E ele viu, então, os dois conversando, provavelmente conversando sobre a invasão que aconteceu em fevereiro do ano seguinte. Tem uma moça loura, não sei o nome dela não. No YouTube tem, ela começa bomba, bomba. Já ouvi uns 2 ou 3 programas de bomba dela, mas ela demora tanto enrolando e não chega no assunto que eu desisto e eu acabo sem saber o que eu ia ver. Eu sou diferente, eu já contei tudo, vocês já sabem tudo e agora eu posso brincar. Bomba! Bomba! Tomara que descubram. E se alguém é amigo do Peter, do Mundo em Revolução, pode mandar ele assistir aqui no canal, que se ele me ligar eu digo para ele quem é o nosso membro em Genebra, na Suíça, que sabe das coisas. Só para terminar, não sei se vocês lembram, na invasão, fevereiro de 2022, o Biden, presidente dos Estados Unidos, vendo aquele aparato bélico gigantesco, era uma coluna de 60 quilômetros só de tanques que estavam entrando pela Bielorrússia. Então atacaram pelo norte, que era mais perto de chegar na capital. Eles queriam cercar a capital, tomar a capital, matar o Zelensky e aí pronto, botavam um fantoche russo como tem na Bielorrússia. Vocês lembram, na ocasião, o que é que o Biden ofereceu ao Zelensky? Não se esqueçam que vocês do canal sabem que havia um memorando de Budapeste após o acordo de Minsk, e no memorando de Budapeste, Estados Unidos se comprometia a proteger a Ucrânia e não protegeu. Então, a palavra do presidente americano não vale nada. Mas vocês lembram o que o Biden ofereceu ao Zelensky naquela enxurrada de tanques e paraquedistas e tudo, atacaram o aeroporto de Antomel? Vocês lembram o que ele falou? É muito importante que nunca se esqueçam. Ele perguntou se o Zelensky queria uma carona. Ele ia mandar um jatinho buscar o Zelensky e dar abrigo para ele lá nos Estados Unidos. E Zelensky, então, que tem uns idiotas aí dizendo, não, ele é um ator, ele é isso, não, ele é um empresário de sucesso, rico, e que eu não sei por que se candidatou, graças a Deus, à presidência da Ucrânia, que se ele não tivesse se candidatado, hoje não existia mais Ucrânia, desde 2022. Mas a resposta do Zelensky foi, eu não preciso de carona, eu preciso de munição, que era obrigação moral dos Estados Unidos prover, e não proveu de imediato. Só começou a ajudar depois, quando viu que o buraco era mais embaixo e que a Ucrânia tinha impedido o ataque e o cerco à sua capital. É isso aí, meus amigos. Tomara que apurem o que o Biden foi fazer em 16 de junho de 2021, conversando com o Putin. O bom de ficar lendo o que vocês escrevem é que às vezes me dá vontade de responder. Aí no vídeo não. No vídeo, os ucranianos conseguiram um troféu. Encontraram um caminhão cheio de armas russas. Então estão recolhendo, olha só quanto, olha só, estão recolhendo o presente. Então isso aí foi um troféu. Deixar isso aí rodando. Mas o que o amigo estava dizendo
lembrando que a Rússia perdeu no Afeganistão. E aí a gente tem que pensar, né? Tem que botar a cacholinha para pensar. Eles perderam no Afeganistão, saíram e não tiveram tanto prejuízo assim. Na Ucrânia, pô, já tiveram mais de 800 mil baixas. Então, não dá nem para comparar. A Ucrânia, eles estão perdendo muito mais, quebraram a economia da Rússia. A Rússia está no buraco. Vai quebrar como quebrou a União Soviética em 91. Provavelmente ela quebrando vai se espatifar, quer dizer, um monte de republiqueta que faz parte da Rússia vai querer conseguir sua independência. Então, eles estão caminhando para uma desgraça muito maior do que a desgraça do Afeganistão. E não se vê o Putin querendo parar. Para você ver, isso é o ódio, é a inveja, que a Ucrânia sempre foi mais e melhor do que a própria Rússia de Moscou, né? Até na Segunda Guerra Mundial, tem a famosa Batalha de Kursk. Quem praticamente acabou com aquelas divisões alemãs todas foram os ucranianos. Então, essa inveja, esse ódio, isso aí deve comer o Putin por dentro. E aí ele está cego, ele não está vendo a desgraça que ele está causando em todo o entorno dele. É igual o bode cego, né? Baixa a cabeça e vai com o chifre para frente. É isso. Tem só uma ideia para todo mundo pensar a respeito. Eu nunca mostro a destruição causada na Ucrânia, mas eu tenho muito ucraniano no canal, então, em respeito a eles que têm familiares lá, eu vou mostrar hoje. As Forças Armadas Russas atacaram a Ucrânia com drones ontem à noite. Há muitas vítimas e destruição. A região de Kharkiv, o inimigo teve como alvo uma empresa civil no distrito de Novobavarsky, em Kharkiv. Ocorreu um incêndio em uma área de 1.500 metros quadrados, que já foi localizada, mas sua liquidação está em andamento. Quer dizer, ontem, uma mulher de 59 anos e uma menina de 9 sofreram reações agudas de estresse, escreve o Serviço de Emergência do Estado. Além disso, uma casa particular e uma garagem em Rohanska, PG, foram destruídas devido à queda de um drone russo. 4 casas particulares localizadas nas proximidades também foram danificadas. Uma mulher de 62 anos e um homem de 66 ficaram feridos. A mulher foi hospitalizada. Na região de Odessa, como resultado de um ataque de drones, sabe-se que 3 pessoas ficaram feridas. Outra foi resgatada de um apartamento bloqueado. Foram danificados 4 carros que pegaram fogo. O prefeito da cidade informou, Renadi Trukhanov. Na região de Kerkazi, em Uman, um inimigo danificou uma instalação de infraestrutura. Os trabalhadores da energia estavam trabalhando, estou lendo tudo matéria de ontem à noite. Restaurar o fornecimento de energia, a prefeita da cidade é Irina Pletniova. Então o vídeo mostrou imagens da liquidação de um incêndio de grande escala na região de Kharkiv. São as maldades que o russo faz. Não consegue atingir alvos militares. Quer dizer, essa destruição que ele faz de alvos civis em nada impacta ele na guerra. Quer dizer, ele não vai vencer ou perder a guerra pela destruição que ele faz em alvos civis. Ele poderia vencer se destruísse alvos militares, que é o que a Ucrânia faz. Destrói a infraestrutura que alimenta a máquina de guerra russa. É isso, é triste, mas vamos ver se a Europa e o Trump esse ano conseguem parar essa guerra maldita. Isso não é uma boa notícia, a não ser que eles estejam contando que a guerra já tenha terminado até lá. A União Europeia está a considerar não renovar o seu regime comercial,
preferencial com a Ucrânia após junho de 2025. Embora esteja em debate um novo acordo de zona de comércio livre abrangente e aprofundado, esse poderá incluir cotas agrícolas e salvaguardas com menos apoio comercial à Ucrânia. O problema da Europa é que a Europa, os países são pequenos, com muito pequena área agrícola. O contrário, por exemplo, do Brasil e da própria Ucrânia. Então, os agricultores de lá ficam reclamando de que não conseguem competir nem com a Ucrânia e nem com o Brasil, por exemplo. Por isso é que nunca vão permitir que o Brasil entre lá no acordo lá com a União Europeia. É, por exemplo, o caso da Polônia. Nós sabemos que o governo é francamente amigo da Ucrânia, mas os seus agricultores e outros, né, caminhoneiros, etc., vivem fazendo bloqueio, tentando impedir o trânsito pela estrada que liga a Polônia à Ucrânia. Você vê nessa foto aí um monte de tratores. É uma briga dura. A Polônia tomou medidas para evitar potenciais bloqueios fronteiriços com a Ucrânia. O governo polaco adicionou postos de controle fronteiriço à lista de infraestruturas críticas para reduzir o risco de futuras perturbações na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia. Guerra é guerra, mas os agricultores só estão interessados nos seus problemas e não querem sair da zona de conforto. Por isso que a Europa nem pensa em entrar nessa guerra, deixa o problema com a Ucrânia. É aquilo que eu já falei para vocês. Na hora que está acontecendo o ataque, a gente não tem informações. Leva algum tempo até que se levantem essas questões. Imagens de satélites publicados pela Cyberborochno confirmam um ataque de drone ucraniano à refinaria de Novochatynsk, o nome, na região russa de Rostov, no final de dezembro, danificou a unidade crítica ELOUAVT 2.5, vital para as operações da refinaria. Então, não basta bombardear, tem que saber qual é o alvo, qual é o ponto do alvo que é mais crítico. Isso é uma boa notícia. Tudo que impacta atrapalhar o comércio de petróleo da Rússia ajuda a abreviar essa guerra sangrenta. O comércio de petróleo da Rússia com a China e a Índia estagnou à medida que novas sanções dos Estados Unidos aumentam os custos de transporte de navios-tanques. As ofertas de petróleo russo em março saltaram entre 3 e 5 dólares o barril. Pô, tá de graça. À medida que os petroleiros sancionados enfrentam atrasos. A BPCL da Índia não recebeu ofertas de março, enquanto a China enfrenta interrupções. It's a good news. Em Kursk, as tropas de operações especiais da Ucrânia do 8º Regimento conduziram uma operação bem-sucedida, limpando posições russas e infligindo baixas. Eles supostamente eliminaram 2 soldados norte-coreanos e feriram 7 com lançamentos de drones e capturaram equipamentos e documentos vitais. Aí os documentos capturados. Como eu já noticiei aqui no canal, a França deverá entregar caças Mirage 2005 à Ucrânia até o final do primeiro trimestre agora de 2025, confirma o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot. Olha a covardia, mas na guerra
Tudo é válido, né? Até golpe baixo. Os serviços especiais e militares russos estão a tentar influenciar os familiares dos prisioneiros de guerra ucranianos, contactando-os frequentemente imediatamente após a captura dos seus entes queridos. Né? Os dois lados, tanto o que está preso quanto os familiares, ficam super sensíveis com a situação, né? Um Sukhoi 30 russo, né? A característica desse avião grandão é que os pilotos não ficam um na frente do outro, ficam um do lado do outro. E ele tem o bico meio achatado, né? Eu sei que avião não tem bico, né? Quem tem bico é pato. Avião tem nariz, segundo disse uma vez um coronel piloto de caça. Mas, para o civil entender, a gente fala bico em vez de nariz, que senão o cara não vai entender. E o engraçado desse avião é que a nacelle, ou seja, a capota, não abre como todos os demais aviões. Então o piloto entra por baixo. Abre um assalpão embaixo, tem uma escadinha, então ele sobe por baixo. É um avião muito grande, você consegue ficar em pé na cabine. Tá? Vou tentar achar um filme sobre ele qualquer dia desse. É inimigo, é russo, mas não adianta, é um belo avião. Tá antigo, ultrapassado. A aviônica dele não se compara à aviônica ocidental, mas o avião tem muitas características que também os ocidentais não conseguem igualar, como a manobrabilidade. Presta atenção que em certo momento o avião russo solta os flare. Deixa ele soltar e eu explico. Muito bem. Soltou o flare. Tá vendo? A defesa de um avião pode ser shaft ou flare. Shaft são folhas de alumínio, folhas de metal, para aqueles mísseis que são atraídos por metal. E o flare são essas bolas de fogo, né, que tem uma caloria bastante grande para atrair, por exemplo, o IM-9, né, que busca fonte de calor. A maioria dos mísseis busca fonte de calor da turbina, né, do buraco do jato lá do avião. E aí, quando o sistema de defesa do avião começa a apitar dizendo que tem míssil apontando para ele, ele solta o flare, esse monte de fogo, e isso vai então desviar o míssil para um desses mísseis de fogo enquanto o avião escapa. Ok? Espero ter explicado. Era dúvida de alguns colegas que perguntaram o que são essas bolinhas de fogo. Vamos pegar carona nesse aviãozinho russo. Tá vendo aqui em cima esses desenhos gozados no vidro da canopy, ou nacelle em português? A pergunta é: vocês sabem o que é isso? Para que serve essas coisinhas? Deixa eu parar o voo e eu explico. Isso aqui é o que eu chamo de cordão detonante. Tá vendo? O vidro plexiglass de um canopy é muito duro. Quando você ejeta, como é que você ejeta? Você tem um assento de aço, né? Você está sentado sobre um assento de aço e nessa coluna traseira do banco, né, tem dois tubos com explosivo. Quando você puxa o anel de ejeção, explode esse explosivo e joga todo o conjunto, você, banco, para cima. Se o vidro... Teve um filme do Tom Cruise, o Top Gun 1,
que o Guzzi, amigo dele, morreu porque bateu violentamente com a cabeça no canopy. Quem viu Top Gun 1 lembra dessa cena. Então, se o plexiglass for muito duro e você bater com a cabeça nele, você morre. Não adianta nada, então, ejetar. Então, o que acontece? Quando você puxa a ejeção, esse cordão detonante explode, quebrando essa área toda. Faz esse buraco por onde vai passar todo o conjunto de ejeção. Quer dizer, você e o assento. O ocidental usa assento Martin Baker. Qual é o tipo de assento que o russo usa? Não faço a mínima ideia. Mas, como você vê, esse nosso canal é cultura. Nem que seja cultura inútil, né? Você aprende um monte de coisa que não serve para nada. Muito bem. Como hoje eu mostrei um monte de aviões russos, vamos acompanhar o voo deste aqui. Ele está se dirigindo para sua base. Vamos acompanhar o voo até o momento do pouso, ou pelo menos até o momento que ele baixa o trem de aterragem. Acredita que tem gente que sente vertigem só de ver esse movimento? Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down.
está treinando encontrar a pista de pouso. Só quando ele baixar o trem é que ele de fato vai pousar. Baixando o trem de pouso. Bravery of history, this train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Dando flaps e abrindo o freio aerodinâmico para diminuir a velocidade. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law and you've been served. For my 1 billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing. If you know it's time. Espero que você tenha gostado. Um quebra-gelo nuclear russo e um navio cargueiro colidiram no Mar de Kara. O quebra-gelo nuclear sofreu danos no casco esquerdo. Aí os danos no casco esquerdo do quebra-gelo. Os russos e os jornais mantidos pelos russos estão dizendo que estão prontos para fazer um breakthrough de 125 quilômetros. Os ucranianos disseram, por favor, tentem. Vocês lembram do Orezhnik? Aquele míssil grandão, gigante, que a Rússia mandou lá para Dnipro? Há 2 meses a Rússia lançou um IRBM no Dnipro, lá na Ucrânia, e de acordo com imagens de satélite regulares e de alta qualidade, Orezhnik não causou nenhum dano e só tinha ogivas falsas. A propaganda russa ameaçou ataques de Orezhnik durante semanas. Depois ficou em silêncio. Hoje ninguém nem mais lembra o que foi o Orezhnik. Um BMP russo. BMP é um blindado de transporte de tropas. Um BMP russo com, digamos, uma armadura adicional, orgulhosamente exibido na televisão estatal russa. Caraca! Uma proteção de toras de madeira contra drones. Vou te contar, essa Rússia era só papo mesmo. Um comboio ucraniano. Eu sei que vocês gostam de ver essas imagens, né? Então tá aí, um comboio. Comboio é uma fileira de carros, né, de viaturas militares. Então, normalmente, um conjunto de viaturas nunca se desloca de qualquer maneira. Sempre se desloca em comboio. Tem tudo, uma norma, um protocolo. Na frente vai o comandante do comboio e todo mundo obedece uma distância entre cada viatura. E o ideal é que quando você está passando com o comboio numa estrada normal, com carros civis, não permita que os carros civis se anteponham, quer dizer, entre 2 viaturas. Já aconteceu acidentes, uma vez ia um comboio puxando, né, rebocando o Bus 105, ia para Resende, em direção a Amã. E um carrinho entrou entre 2 viaturas, ou seja, o caminhão, quer dizer, a viatura, a gente chama de 5 tom.
A viatura freou, de repente, por algum motivo, não sei, o comboio parou. O tubo do 105 entrou pelo para-brisa, que sorte que não foi na direção do motorista, mas o carro ficou pendurado no buzeiro. Mais um pouco de cenas diversas. O governo demitiu o subcomandante de Umerov, o Klimenkov. Não sei por que ele foi demitido, mas foi demitido. A OTAN declarou oficialmente que a Rússia orquestrou um complô para assassinar o chefe do fabricante alemão de armas, Rheinmetall. O plano, que foi frustrado pela inteligência dos Estados Unidos e da Alemanha, fez parte de uma série de planos russos para assassinar executivos da indústria de defesa em toda a Europa. Vimos incidentes de sabotagem ocorridos em países da OTAN ao longo dos últimos 2 anos, com o que queremos dizer descarrilamento de trens, atos de incêndio criminoso, ataques a propriedades de políticos, conspirações para assassinar líderes da indústria, como publicamente o chefe da Rheinmetall, mas houve outras conspirações também. O segundo exército do mundo está em guerra com a OTAN. O que não falta é memes e gente zoando o estado dos equipamentos russos. É tão bom ver esse tipo de cena, né? Alguns guerreiros estão, depois de anos de luta, estão conseguindo licença para ir para casa. E olha a quantidade de flores que ele trouxe. Bacana. Muito bom isso, né? A União Europeia está a acelerar as negociações de adesão da Ucrânia e planeja abrir o primeiro grupo de negociações. Isso inclui questões fundamentais como o Estado de Direito. O progresso da Ucrânia nas reformas sinaliza um forte impulso para sua integração no bloco. Olha como é que esses caras de esquerda distorcem tudo. O vice-presidente da Eslováquia, Andrej Danko, está indignado com o fato de Zelensky ter comparecido ao 80º aniversário de Auschwitz, enquanto a Rússia não foi convidada, chamando Zelensky de apoiador de Bandera, o que afirma que a história está sendo distorcida. Danko visitou recentemente Moscou, elogiando a oportunidade de discursar na Duma. O que esse idiota se esquece que quem abriu os portões de Auschwitz foi um soldado ucraniano. Quem estava abrindo, quem estava liberando o Auschwitz, quem chegou lá, foi uma unidade ucraniana da União Soviética. Não foi a Rússia que libertou Auschwitz, foi a Ucrânia. E, mesmo assim, não foi a Ucrânia, foi a União Soviética, que não existe mais. Esse cara é um idiota. Aliás, quem na Eslováquia não é? Já dei a notícia, mas estão em todos os jornais. A OTAN confirmou uma conspiração russa para assassinar Armin Paperger, CEO da gigante alemã de armas Rheinmetall. O esquema parte de planos mais amplos da Rússia para atingir executivos de defesa europeus. Foi frustrado pela inteligência dos Estados Unidos e da Alemanha. O aviso de Trump a Putin sobre tarifas e sanções, caso a Rússia não ponha fim à guerra, tranquilizou alguns aliados europeus. As suas escolhas para o gabinete e os gastos da OTAN sinalizam que ele não pode abandonar a Ucrânia. Putin disse: devíamos realmente nos reunir, enquanto Trump ameaça novas sanções sobre a Ucrânia. Um guerreiro da 82ª Brigada de Assalto Aéreo, 82, Brigada de Assalto Aéreo.
Este já é da 28ª Brigada Mecanizada. Modernos drones fabricados na Ucrânia estão mudando o aspecto da guerra. Esse pessoal aí é da 53ª Brigada Mecanizada, 53 Brigada Mecanizada. Esse é da 23ª Brigada Mecanizada Separada. Ele e o seu gatinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois você está comigo. Você vê o estado do que sobrou da capelinha, mas é o suficiente para fazer uma oração e pensar nele. Pois você está comigo. Turma da 82, Brigada de Assalto Aéreo. Unidade, bravura e resiliência é o lema deles. O Canadá tem mais de 317 milhões de dólares em ativos russos congelados devido à invasão da Ucrânia. A União Europeia promete 35 bilhões de euros à Ucrânia em 2025. A União Europeia propõe proibição de vendas de consoles de videogame para a Rússia, segundo o Financial Times. Eles podem ser usados para operar drones russos. Kaja Kallas, chefe de política externa da União Europeia, disse que produtos como o PlayStation da Sony ou o Xbox da Microsoft seriam alvo de uma nova rodada de avaliação. Estamos realmente investigando todos os tipos de coisas que ajudam a Rússia a travar essa guerra para colocá-los na lista de avaliações. Até mesmo consoles para videogames, porque aparentemente são esses com os quais eles operam drones, disse Kaja Kallas aos repórteres. Os 3 maiores fabricantes de console de jogos, Microsoft, Nintendo e Sony, interromperam as vendas na Rússia no início de março de 22. Uma designação da União Europeia seria direcionada aos comerciantes do bloco que enviavam consoles para a Rússia, incluindo vendedores de segunda mão. Kallas acrescentou que produtos químicos necessários para a indústria militar russa também estariam na lista. Ao mesmo tempo, 3 diplomatas disseram ao jornal que o pacote proposto também incluiria ações para restrição de importação de alumínio russo. Isso é uma pausa para almoço. Tá? Então, pessoal aí fazendo um foguinho para aquecer a comida e água para tomar chá. Eles tomam muito chá, enquanto nós aqui tomamos café, eles tomam muito chá. Então tá aí uma pausa. Uns aproveitam a pausa para fumar um cigarrinho, mas a pausa é para comer. É assim que a gente almoça no campo. E assim, mais uma vez, chegamos ao final dessa edição. Espero que você tenha gostado. Hoje é quarta-feira, dia 29. Sexta-feira, eu devo fazer um vídeo mais curto, que eu tenho uma passagem de comando lá na Vila Militar. Então tenho que sair cedinho. Começo cedinho, saio cedinho. É o meu amigo Coronel Colangelo, amigo de longa data. Foi instrutor-chefe do curso de cavalaria do CPOR e agora é diretor do campo de instrução de Jericinó, onde fica o meu clube de tiro, a ATVM, Academia de Tiro da Vila Militar. Funciona lá com ele. Ele está passando o comando para o Tenente Coronel Ricardo, que eu não conheço, vou conhecer na sexta-feira. Tá? Colangelo, além de passar o comando, ele também se despede do serviço ativo. Cumpriu com brilhantismo a sua carreira
e vai embora. Vai ficar morando no Rio de Janeiro mesmo, ok? Então, até amanhã, se Deus quiser.